Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, um feliz sábado para todos. É muito bom estar na presença de Deus aqui, com a participação de vocês. E hoje nós veremos mais um estudo bíblico, né? A lição número 12, que amor é esse? Eu quero convidá-lo para a gente fazer uma oração, para começarmos o estudo. Pai amado, Pai querido, te agradecemos por este dia na Tua presença. E lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor, pela Tua graça e infinita misericórdia, cubra-nos com a Tua bênção, abra o nosso entendimento e receba, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. É o que te pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós iremos tratar um assunto bastante importante da nossa escola bíblica, que é lição 12. Que amor é esse? O objetivo é nós refletirmos o grande amor de Deus, claramente revelado na cruz, onde o Rei Jesus morreu para a salvação dos pecadores. E o nosso texto base está lá em Mateus capítulo 26, versículo 2, que diz o seguinte: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Chegamos ao ponto culminante do Evangelho, quando Mateus narra a paixão de Cristo. Os capítulos 26 e 27, base do nosso estudo, dão conta do relato sobre todo o sofrimento que Jesus enfrentou e de seu mais profundo significado. Enquanto seus ensinos fantásticos e grandes feitos finais ressoavam na mente dos discípulos, Jesus também falava-lhes mais abertamente sobre como morreria em uma cruz por amor aos pecadores. E em breve, em um madeiro, Jesus venceria o poder do pecado e da morte, trazendo o perdão para nossos pecados e reconciliando novamente o homem com Deus. Deste modo, a cruz se tornaria o palco do maior amor que o mundo já viu. Para compreender esse poderoso ato de amor da história humana, a entrega de Jesus sobre uma cruz, estudaremos essa lição, o trecho do Evangelho de Mateus, que narra a história da paixão de Cristo. É muito importante isso aqui para nós, irmão, porque hoje teremos revelações da palavra de Deus, revelações do amor que o Senhor tem por cada um de nós, teve por cada um de nós naquela cruz, na cruz do Calvário. Não foi um fato simplesmente histórico, uma mera história para se fazer um filme, não. Foi algo que mudou todo o mundo, mudou a trajetória do ser humano. E na introdução aqui, irmãos, eu queria dar uma contribuição para vocês. A crucificação, ela foi um método extremamente agressivo, né? Um método de execução agressivo que ganhou notoriedade e perpetuou a história, por ter sido a maneira utilizada por executar Jesus, né? E talvez isso pode soar como surpresa para algumas pessoas, mas o método era praticamente relevante e comum em diversos países na antiguidade e já ceifou milhares de vidas. E alguns fatos desse, eu estava pesquisando, foi sobre Alexandre o Grande. O que ele fez? Alexandre o Grande, ele gostava muito de usar essa maneira de executar as pessoas, e ele fez a famosa execução em massa. O que ele fez? Ele fez uma crucificação de 2.000 pessoas e colocou ao longo da praia. Porque qual que era a intenção de Alexandre o Grande? Após ele conquistar a cidade de Tiro, na Fenícia, ele decidiu dar um fim nas batalhas. Para dar esse fim, ele tinha que deixar um recado. E a maneira que ele achou de deixar o recado foi crucificando 2.000 pessoas e deixando elas por toda a praia. Ou seja, as pessoas passavam ali e vinham, tinha um recado. O recado que Alexandre deixou era o seguinte: eu mando aqui agora. Ele deixou 2.000 pessoas ali que serviriam, né,
de exemplo para outras pessoas, para os seus inimigos, né? Demarcando o território, da maneira muito agressiva dele, e desumana. E hoje nós veremos que a crucificação, a ação de Cristo para nos salvar, ela foi um plano, né? Nós veremos o plano da cruz, veremos ali que houve uma preparação, né, para a cruz, e ela também teve um significado. Ou seja, não foi nada aleatório, foi algo pensado. Por mais que a gente veja toda aquela questão do sofrimento de Cristo, era necessário que isso acontecesse. E nós veremos no decorrer da história. O termo paixão, né, o escritor deixou dito na lição, ele vem do latim passio, que significa sofrimento. Então, logo a paixão de Cristo, nós veremos sobre o sofrimento de Cristo. E como nós vimos no comentário, já que Alexandre, ele usou ali mais de 2.000 pessoas para deixar um aviso, Deus, na soberania dele, deu seu único filho. E nós temos um aviso na cruz. A cruz deixou o seguinte aviso para nós: está consumado. É um motivo de muita alegria para nós, porque diferente de outros avisos de homens, esse aviso sobre a cruz do Calvário, ele ressoa até hoje nos corações dos seres humanos, salvando vidas e restaurando pessoas. Então está consumado. E eu quero prosseguir aqui com você para a gente ir lá pro primeiro tópico, que é o plano da cruz. Em seu relato, Mateus deixa explícita a predisposição e a profunda determinação de Jesus em enfrentar a cruz. Ele sabia que a morte lhe aguardava. Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Olha só. O rei e mestre permaneceu resoluto em seguir para a crucificação. Isso mostra, antes de tudo, que a morte de Jesus foi voluntária. Ou seja, isso pode ser percebido em alguns momentos do seu ministério, né, quando os judeus eles tentavam assassiná-lo. No entanto, Jesus não permitiu, ele não facilitou. Por quê? Porque mesmo todo o seu oponente com aqueles planos perversos, eles não poderiam prendê-lo. Por mais que eles quisessem, está registrado também em Mateus 7,30, né? Eles não podiam fazer, porque não era chegada a hora de Cristo ainda. Mas Jesus, ele deixa uma fala muito importante. Ele fala assim, ó: contudo agora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Está lá em Mateus 26,45. O rei se predispõe a morrer, né? O dono da vida prepara para encontrar a morte. E no nosso comentário aqui, né, o escritor ele narra aqui sobre o plano infalível uma passagem de João 11,15, onde Jesus ele narra a respeito, ele conta uma história a respeito do bom pastor e qual o seu papel com o rebanho, né? Ele fala que Jesus sempre ali, de uma certa forma, ele contextualizava, né, a mensagem, e ele fala a respeito do pastor, né, que arrebanhava as ovelhas durante o dia, e o papel do pastor era muito importante, porque à noite ele levava as ovelhas para um redil, um curral, tipo de um curral comunitário, onde elas ficavam ali, e ali ficava um porteiro vigiando as ovelhas para que nem ladrões, né, e nem lobos eles viessem a tomar as ovelhas. E Jesus também, ele vai falar sobre uma profecia que está lá em Ezequiel 34:11-16, né? Essa é a ideia do texto. Ele fala o seguinte, ó: Jesus ele revela a profecia. Ele diz, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei,
como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares, para onde andam espalhadas no dia de nuvens de escuridão. E ele vai falar que, e as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos, nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Esse é o plano. O plano de Jesus é trazer de volta a criação para Deus. E é um plano infalível, irmãos, que ele se predispõe a executar. Essa palavra está registrada lá no livro de Ezequiel 34, do 11 ao 16. E Jesus precisa executar isso. E quando a gente vê essa fala, a gente consegue entender um pouco ali da revolta, da raiva dos religiosos da época. Jesus estava citando, ele estava se apresentando como Messias. Então isso deixava eles bastante irados, acendia a ira dos religiosos em questão a Cristo, para poder persegui-lo e matar. E ele precisava se entregar e ser crucificado. Esse era o plano, para trazer o homem de volta para Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, é a postura de Jesus referente a tudo isso que estava acontecendo. As calúnias, difamações, nada disso fez perder o foco. Porque ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E ele seguia o plano. E como ovelha muda, ele foi para os seus tosqueadores. E a lição que a gente tira aqui para as nossas vidas, ela é muito importante. Por quê? Os médicos vão falar o seguinte, os médicos e fisiologistas, eles vão falar que quando o ser humano está numa situação de muita ansiedade, ele está correndo risco. O cérebro, ele interpreta que estamos em uma situação de perigo e o corpo se prepara para uma ação, chamado de ação e reação. Ou seja, o que ele vai fazer? Ou ele luta ou ele foge. Aí os médicos dizem que a respiração fica acelerada e também os batimentos cardíacos e o metabolismo, num processo que gera força e energia. Então a pessoa foge ou ela luta. Assim somos nós. E o que nos chama a atenção nesse primeiro trecho aqui, nesse plano de Jesus, o plano para a cruz, é que ele segue de uma forma, irmãos, impressionante. Em momento algum ele tenta ir contra o que vai acontecer. Até que quando é chegado o momento que Judas entrega, o escritor também vai deixar isso bem enfatizado na lição, quando Jesus ele é entregue por Judas aos soldados, Pedro saca da espada e acerta a orelha do soldado. E Jesus fala para ele parar. Não, ele fala assim, não, você acha que eu não posso pedir a meu pai mais de 12 legiões de anjos? Contudo, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deveria suceder. Ele não podia em nenhum momento tirar a atenção deste plano, então ele seguiu a risca. Isso é um diferencial de Cristo, A gente vê assim um diferencial que nos chama muita atenção, porque nós somos falhos. E olhando para isso, eu pergunto para você, que situação que você está? Como é que você está hoje? Como é que está a tua vida? Olhando para a soberania de Jesus, meu irmão, minha irmã, não importa como é que você está agora, entregue-se a Jesus, que Ele vai te dar a saída, porque Ele sabe como passar qualquer situação dessa. E essa cruz ela teve um preparo.
Irmão, Jesus ele é soberano em tudo que ele faz. Ó, os discípulos não estavam preparados. Olha que interessante. Para ver seu mestre morrer. Eles esperavam, ver o rei tomar o seu lugar e assumir o trono de Israel. Todavia o discurso de Jesus era outro. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os discípulos eles parecem não entender o que está acontecendo, mesmo quando Jesus fala de forma tão direta. E nesses derradeiros momentos, Jesus prepara seus discípulos para a sua morte. Ele esclarece primeiramente que aí seria necessário. Porque, do ponto de vista da Escritura, era preciso que se cumprisse tudo que estava escrito a respeito dele, porque ele é o Messias. Ele era o pastor de Israel que agora, que fora profetizado. Alguém semelhante ao rei Davi, que segundo o profeta Ezequiel, viria para reunir as ovelhas desgarradas do seu povo. Nós vemos Ezequiel 34, 23 a 24. E ao dizer que seria negado e abandonado pelos discípulos, Jesus referencia a profecia e explica que era o pastor de Israel. Ele seria abandonado. E também, em segundo lugar, ele deixa claro para os discípulos que a sua morte seria salvífica. A Páscoa celebra a salvação de Israel quando Deus libertou o povo da morte e da escravidão. Lembra lá em Êxodo, livro de Êxodo 12, do 1 ao 28, e ao mesmo tempo celebrava a Páscoa com seus discípulos. Ele instituiu um memorial de sua própria morte, a ceia. Pão e vinho deveriam simbolizar o seu corpo e seu sangue, que muito em breve seriam entregues vicariamente em favor de todos os pecadores. E ele garantiu, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Ele precisava preparar os discípulos, que mesmo com toda a preparação para que pudessem entender a cruz, eles não entenderam. E Jesus cita uma profecia no livro de Zacarias, onde revela que ele seria ferido e seus discípulos se dispersariam e o abandonariam. O momento que o mestre seria entregue nas mãos dos soldados. Mas eles parecem não entender o preparo da cruz. E a gente para analisar essa questão. Por que será que eles não queriam aceitar ou não estavam entendendo? Aí conjecturo eu, será que não era por causa do cenário que eles estavam vivendo? Porque eles viviam continuamente com Jesus. E a todo momento eles viam milagres, maravilhas acontecendo. Enfermos eram curados, paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam. Eles viam a eloquência de Cristo com os religiosos da época. E a fala de Cristo deixava eles quietos. Ou seja, Jesus, onde ele chegava, ele fazia diferença. Será que para eles não era difícil de admitir que alguém com tanto poder se sujeitaria à morte? Porque Jesus se sujeitou. E Jesus, ele prepara um cenário muito importante, que é na ceia. Mesmo os discípulos parecendo não entender, ele chama os discípulos e prepara uma ceia. O último momento de comunhão junto com eles. E de acordo com o evangelista Mateus, né, uma ceia pascual, e justamente nela ocorre a denúncia do traidor. Olha só, irmão, você está num momento de comunhão e Jesus já aponta o traidor. E um dos 12 entrega Jesus, né, que é o que ele aponta. Os outros fugirão. E Pedro o nega. E Jesus adverte ele sobre isso. Agora presta atenção, qual a comunidade de Jesus? Uma comunidade de pecadores. E essa é a comunidade que ele dá o seu corpo e o seu sangue,
Sim, ele dá a sua própria vida. Uma ceia em que os convidados são pecadores, infiéis, uma assembleia que nós julgaríamos indigna de receber o dom da vida que vem de Deus. Mas Jesus dá a vida para esses. Porque ele diz, mas esse é o dom para a remissão dos pecados. É o cálice da aliança derramado para a remissão dos pecados. Ou seja, meus queridos, Jesus não veio para quem é são. Ele vem para quem é doente. Essa assembleia que ele formou ali na ceia, ela não, nós fazemos parte dela. Porque era necessário ele morrer para a remissão dos pecados. Ele estava ensinando que os cordeiros que eram imolados, né, e cujo sangue era derramado atualmente na ocasião da Páscoa, era somente um símbolo. E que tudo aquilo ali apontava para ele, a própria imolação. Que na cruz derramaria o seu próprio sangue para a salvação dos pecadores. Agora essa cruz, irmãos, ela também teve um significado. E o capítulo 27 de Mateus, ele narra o julgamento e a morte de Jesus. No tribunal, Pilatos, ele é procurador romano na Judéia, sabendo que Jesus estava sendo julgado por inveja, propôs à multidão: qual desses vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Eles têm ali um mestre amável, um mestre soberano, e no lugar dele, compassivo, né, que liberta e cura. Porém, naquele dia se ouviram os gritos, né? Solte Barrabás, um prisioneiro. E os gritos que se ouviam, né? Crucifique Jesus e solte Barrabás. Solte-nos Barrabás. Mateus 27, do 20 ao 23. E assim Jesus foi condenado à morte injustamente pelos seus compatriotas. E abandonado pelos seus próprios discípulos. Injustiça, ingratidão, traição. Tudo isso sofreu em sua condenação. E o sofrimento que Jesus mal havia começado, ele foi cuspido. Ele foi ultrajado, ele foi torturado pelos soldados e coroado de espinhos. Humilhado, chicoteado. E na cruz ele foi submetido à solidão. Pendurado ali, as trevas tomaram um dia e encobriram o céu. E ele brada, né? Meu Deus, por que me abandonaste? As trevas simbolizam o juízo de Deus, pois elas são antagônicas, né, a Deus, que é luz, e ele suportou as trevas. Sofreu rejeição que o pecado merecia. Ou seja, o pecado ele deve ser rejeitado. E Jesus, por se tornar pecador no nosso lugar naquele momento, né, por estar ali no nosso lugar, ele foi rejeitado. E o significado da cruz ela é vicária, é o nosso lugar. A missão de Jesus era ser o sacrifício perfeito. E ele foi. E Isaías fala que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E com o seu sacrifício, Jesus cumpriu o papel do servo sofredor e executou toda a justiça de Deus, porque levou as iniquidades dos pecados dos pecadores e pode então, pela graça, justificá-los. Ou seja, o sofrimento do rei vicário é redentor e justificador. Só as marcas de dor nos deram cura e salvação. Parece ser uma injustiça sem igual. Um mestre amável, adorado pelas crianças, que transformava a vida das pessoas, era uma fonte de águas vivas. Inesgotáveis, conselheiro, perdoador, mas eles escolheram Barrabás, um criminoso, perigoso. Que justiça é essa? Solidão e sofrimento, abandonado pelos seus discípulos, pelos seus amigos. Ele é submetido a um grande sofrimento. E John Stott, em relação ao sofrimento que Jesus passou na cruz, ele diz o seguinte: ele diz que a cruz trouxe conquistas que também
implicam na relação do próprio Deus. No Calvário ele revelou sua glória, justiça, poder, soberania e amor. O amor de Deus em tornar o julgamento, o amor de Deus, ele tomou o julgamento em nosso lugar. A soberania de Deus. Primeiro a justiça de Deus, né, que foi revelada ao julgar o pecado. Depois foi o amor de Deus, que é tomar julgamento em nosso lugar. E a sabedoria de Deus, em perfeitamente combinar os dois, e o poder de Deus em salvar todos os que creem. John Stott fala ainda, ele recebeu a ira de Deus, pois os nossos pecados estavam sobre ele. O Deus Santo trouxe toda a punição de iniquidade sobre Jesus, conforme predito pelo profeta Isaías, 53:5. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. As revelações de Deus passadas ao profeta Isaías mostram todo o sofrimento do Messias, que viria ao mundo com a missão de morrer em uma cruz, como o pior dos homens, para pagar pelos pecados da humanidade. Esse homem se tornaria a ponte que liga o homem a Deus, a porta que leva o pecador ao Santíssimo Lugar. E nisto é constituída a vitória de Cristo. Ao contrário do que muitos possam imaginar, Cristo não veio ao mundo apenas porque Deus o mandou. Os atos salvador demonstram o sublime estado de uma pessoa transbordante de amor. Aí a gente se pergunta, né, como o autor se pergunta na lição, que amor é esse? É o sofrimento vicário de um indivíduo quando alguém sacrifica no lugar de outra pessoa, assumindo a dívida ou a culpa. Foi isso que Jesus fez, né? As suas marcas trouxeram cura, perdão, salvação, e sua morte nas trevas nos trouxe a luz. Seu abandono no madeiro nos fez acolhidos por Deus. Pense, irmãos, que amor é esse? E com relação ao sacrifício na cruz, né? O pastor Ayrton Kohler, ele escreveu algo bastante interessante. A caminho da cruz, foi maltratado e chicoteado. Uma cena dramática em que a agressão era feita usando um açoite com tiras de couro e uma bola de ferro na ponta. O couro batia na pele, enquanto o ferro ou o chumbo rasgava a carne. Somente depois de todo esse sofrimento é que vinha a crucificação. Diante de cenas tão fortes, o sacrifício de Cristo não pode ser tratado como algo simples, pequeno ou apenas poético. Não, mas como uma imensa prova de amor. A reação dos discípulos foi impressionante. Eles perderam o medo, não mediram as consequências e se entregaram completamente em resposta a essa prova de amor. Será que o valor de nossa vida corresponde a esse sacrifício? Amor verdadeiro não se revela só com palavras, mas se prova com atitudes. Por isso, Deus foi além das declarações de amor quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. E João 3,16. Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pense nisso, querido. É uma prova de amor incomparável. Perdoe, como fez o Rei Jesus. Mesmo sendo traído, humilhado, abandonado e sentenciado injustamente a uma morte horrível, Jesus não guardou mágoa ou ódio de ninguém. Ele não revidou aqueles que ultrajavam. Enquanto os soldados repartiram suas vestes, exclamou: Pai, perdoa-lhe, pois não sabem o que fazem. O Rei morreu para perdoar todos os pecadores. Com certeza já fomos machucados e magoados, né, irmão? Algo que deixou cicatrizes em nosso interior, na nossa mente, é onde nascem ali todas as dores, né? Você pode ter uma cicatriz no braço, mas a mente vai ser afetada de uma certa forma, que talvez você, quando olhe para aquela ferida, você se lembre do fato, e ao se lembrar do fato, você sinta a dor.
mesmo que aquela ferida esteja cicatrizada. A única forma de você olhar para uma cicatriz e não sentir uma dor é perdoando como fez Jesus. Eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que estão doentes porque não conseguem perdoar. E a falta do perdão é como se você estivesse tomando um veneno para matar uma pessoa. Você está tomando veneno para matar outra pessoa. Assim é a falta do perdão. Então, vendo todo o sacrifício de Jesus, que ele fez tudo por amor, a minha proposta para você é se entregue ao Senhor e perdoe como ele fez. Porque ele é perdoador. Ame como fez o Rei Jesus. Cristo demonstrou seu amor por nós morrendo em nosso favor quando ainda éramos pecadores, diz o apóstolo Paulo. Somos indignos e não merecedores, porém, alvos diretos da sua maravilhosa graça. Precisamos aprender com o Deus amoroso a amar incondicionalmente. E Jesus, em sua palavra, e mais ainda em seu maravilhoso exemplo na cruz do Calvário, nos ensina a praticar o amor a todos, sem exigir nada em troca. Sendo assim a semelhança de Cristo, ame abnegadamente e sacrificialmente. Pois isso se resume à lei e aos profetas. Num mundo tão egoísta, num mundo tão fechado, hoje as pessoas, muitas delas se trancam dentro de si mesmas, pensando no seu próprio umbigo. Uma sociedade que olha somente para si. A proposta de Cristo é para termos a sua mente e amarmos como ele amou. Sabe, sem pedir nada em troca, sem fazer algo com a mão direita esperando a devolução na esquerda, não. Fazendo simplesmente por atos de amor. Para ver aquela pessoa bem. Para que a alegria dela satisfaça você. Para que nós possamos amar uma pessoa incondicionalmente, nós temos que desejá-la nós temos que desejar essa pessoa bem. O nosso desejo tem que ser de vê-la bem, de vê-la prosperando, de vê-la conquistando, de vê-la transformada. E isso resume a lei e os profetas. Queridos, chegamos aqui ao final de mais um estudo. E que Deus abra o teu coração, encontre morada, para que nós, na pessoa de Jesus Cristo, possamos vencer os obstáculos da vida. E o desafio da semana é... Nós aprendemos nessa lição que a morte de Jesus, ela não foi um acidente no percurso, né? Mas ela foi um propósito pelo qual ele veio a este mundo, que era uma missão. Estudamos como ele preparou seus discípulos, ensinando que a morte deveria ocorrer para se cumprir as Escrituras. E que seria salvífica. Que por fim ele não morreu por si mesmo, mas vicariamente pelos pecadores. Ou seja, ele morreu vicariamente, ele se colocou no nosso lugar. E nessa semana nós temos um desafio: anunciar o Cristo crucificado. 1 Coríntios 2, 22, 23 é o texto que nós vamos usar para isso. Explicar o significado da sua morte e apresentar o Cristo crucificado. Não pelos seus pecados, mas pelos nossos. Apresentar que ele morreu no nosso lugar. E como uma igreja missional que nós somos,
Devemos levar o amor de Cristo por onde quer que andemos, através de nossas ações, orações, contribuições. Seja você um instrumento nas mãos de Deus. E lembre-se, quando estiver difícil, peça ajuda ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e um feliz sábado.